Grande abraço para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. Vamos fazer um raio-x da quarta-feira no mundo do futebol. Hoje tem Fla-Flu em Brasília. As informações da seleção brasileira e do futebol internacional. Está tudo aqui para você que é apaixonado por esportes. Um grande abraço, seja bem-vindo. Hoje, quinta-feira, 7 de junho de 2018, uma quinta-feira, temperatura aí na casa de 18 graus em São Paulo. E aí em Campinas, Zé Boquinha, como é que tá a temperatura? Bom dia, Zé Boquinha. Bom dia, Carlos Lima. Tá frio, viu? Mas lá no sul tá mais, viu, cara? Tava vendo agora. O pessoal do tempo aqui tá dando -3, -4. Diz que agora melhorou, tá 5 graus, imagina. E olha que o inverno não chegou aqui ainda. Deve estar uns 18 também, por aí. Viu, Zé? E o inverno não começou ainda, hein? Começa acho que dia 20 ou 21, né? Imagina na hora que começar, né? Não vai ser fácil não, hein? Vai ter pinguim aí pedindo cobertor para se esquentar um pouquinho. Mas vamos lá, Zé. Futebol brasileiro, ontem uma quarta-feira com grandes jogos, né? Como a gente imaginava. Corinthians e Santos não foi assim tecnicamente uma maravilha, mas foi um jogo bem interessante. O Palmeiras jogou muito ontem em Porto Alegre. Verdão jogou como campeão ontem diante do Grêmio. Vamos falar sobre isso também. Hoje tem Fla-Flu. Todos os ingressos vendidos, hein? Expectativa de recorde de público do Brasileirão hoje lá no Mané Garrincha. Fala-se entre 55 e 60 mil pagantes para Fluminense e Flamengo. Espetacular. Esse jogo nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. Mas vamos lá, Zé Boquinha. Ontem acompanhamos o empate entre Corinthians e Santos no estádio do Corinthians, na Arena Corintiana. E antes de entrarmos especificamente no jogo, eu vou, evidentemente, dar aquela repassada nos resultados, né, do Campeonato Brasileiro. É sempre bom, né, a gente dar uma reforçada. Essa 10ª rodada aí que começou na terça-feira, com aquele empate entre Internacional e São Paulo e Internacional no estádio do Morumbi, 0-0, resultado que foi melhor para o Inter do que para o Tricolor, né, que vinha numa ascensão até a derrota diante do Palmeiras. Aí ontem o Vitória ganhou da Chapecoense 1-0 em Salvador, saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. O Botafogo ficou no 0-0 com o Ceará no Engenhão. O Sport, vice-líder do campeonato, 1-0 no Furacão. E olha, Zé Boquinha, outro dia a gente acompanhou aqui Palmeiras e Sport. O Anselmo arrebentou, marcou 2 gols, vinha sendo um dos melhores jogadores do Sport. Só que ele estava emprestado pelo Inter e o Inter negociou o jogador. Então o Sport dançou, perdeu o seu volante que vinha jogando bem. Mesmo assim, o Felipe Bastos, aquele, né, emprestado pelo Corinthians, acertou um chutaço lá de fora da área e garantiu a vitória do Sport. O Furacão voltou para a zona da degola, hein? Corinthians 1, Santos 1 em Itaquera, Cruzeiro 1, Vasco 1. Olha o Vasco aqui segurando o time do Mano Menezes no Mineirão. E a grande vitória do Palmeiras em Porto Alegre, 2-0 diante do Grêmio. Hoje, 8 da noite, Paraná e Bahia, lá em Curitiba. Também 8 da noite, o Fla-Flu, que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, em Brasília. E fechando a rodada às 9 da noite, Clássico Mineiro entre América e Atlético. Os 6 primeiros, Flamengo, Sport, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Grêmio. Os 4 últimos, Furacão, olha o Atlético aqui de novo, ó. Atlético Paranaense, Bahia, Paraná e Ceará. O Corinthians, com um empate, estacionou na 8ª colocação, mas dependendo do que acontecer hoje, pode cair para 10º e vai ladeira abaixo o time do Osmar Loz. E olha que o empate ontem ainda ficou bom pro Corinthians, hein, Zé? Porque podia ter perdido, hein? O Santos criou muito mais, né? O Santos chegou... O Gabigol perdeu 2 gols incríveis, né? O primeiro, embaixo da trave, ele conseguiu tirar do gol praticamente a bola. E o segundo... Ele entra pelo meio do jeito que ele gosta, ajeitadinho na perna esquerda e joga para fora.
O Corinthians poderia ter tomado até uns 3-1, além de 2 ótimas defesas do Walter. O Santos foi muito mais ofensivo, foi para cima do Corinthians, principalmente depois que tomou o gol no começo do segundo tempo. E o Corinthians, aquele joguinho merreca de sempre, né? Aquele joguinho que não vai nem volta, né? Futebolzinho caranguejo, o Rodriguinho totalmente alheio ao jogo, sem tentar absolutamente nada. O único lance dele foi o lance do gol, quando ele se deslocou, procurou posição para receber a bola do Pedrinho. E o Corinthians viveu do Pedrinho, aquele Pedrinho que eles não põem para jogar nunca, né? Ele foi o cara do Corinthians, o cara que criou tudo no time do Corinthians, mas ninguém. É um time realmente que, além de ser um time limitado, e todo mundo sabe disso, o técnico está assustado, né? Acho que o seu Osmar Loss está muito assustado com essa possibilidade que ele ganhou de ser técnico do Corinthians. E está com medo de perder. É claramente isso, principalmente depois que fez o gol, quando era para pressionar o Santos, né? Ficou esperando o Santos o segundo tempo inteiro. Aí não tem jeito, cara. Aliás, eu tenho aqui o Loss e o Jair Ventura, né? E o Loss, ele ontem, de novo, ele foi... E ontem eu gostei da pergunta que o repórter fez, Zé. Porque às vezes tem repórter que faz pergunta indevida, inadequada, e tem outros que ficam cheios de dedos para perguntar aquilo que todo mundo quer perguntar, né? E ontem, eu confesso que eu não sei quem foi, mas no meio da coletiva o cara falou assim: Ô Loz, eu tenho 2 perguntas para você. Por que o time sempre recua? Tá, todo jogo, isso que a gente tava falando aqui, faz um gol e recua, né? E mais do que isso, Loz, por que quando você vai mudar, sempre sobra pro Pedrinho? Aí o Loz respondeu. Não é que sobra para o Pedrinho, tem vários fatores que precisam ser interpretados na hora que a gente faz uma substituição. Eu não posso, por exemplo, em grandes momentos do jogo, tirar um jogador que é responsável por uma posição de bola aérea e colocar um outro que não tem essa capacidade de fazer. E aí imagina como fica se eu acabo tomando um gol, e o Santos foi muito forte nas suas bolas paradas, o Jean acaba batendo com uma precisão e com uma força muito grande. Então são cuidados que muitas vezes passa desapercebido pelos torcedores, mas para nós não pode passar desapercebido. A minha função é não deixar isso passar desapercebido. É claro que a gente busca conseguir fazer tudo melhor. E em relação ao recuo, a gente vem conversando sobre isso, é uma coisa que já vinha desde o ano passado. O próprio Fábio, a gente falava isso, a gente saía na frente de vez em quando, dava um pouco de campo demais para o adversário, e são coisas que a gente vai buscar com o trabalho, com o tempo de treinamento, que é o que a gente menos tem, não dar esse campo que hoje o Santos pôde aproveitar depois que a gente abriu o placar. Te convenceu, Zé Boquinha? Nem um pouco. A história do não tem tempo é duro, né? No meio ali ele coloca, né? Ele precisa treinar, mas não tem tempo. Como não tem tempo, cara? Para disso. Isso é treino em meia hora. Em posicionamento, você não precisa de uma semana. 15 minutos, meia hora por dia que você treina posicionamento. É uma questão mais de mentalidade, né? É um time que está com a mentalidade tacanha de fazer um gol e voltar todo para trás. Por quê? Porque está sem confiança. Isso é claro. O time que não tem confiança faz um gol e fica com medo de tomar o empate. Aí, naturalmente, volta. E quem transmite essa confiança é o técnico. Não sou eu nem você, é o técnico. Então, o Corinthians realmente não dá para convencer. Você conversa que não tem. E o Pedrinho, quer dizer, que não adianta o Pedrinho ter feito, vamos dizer que ele fez 3 gols, está 3-3, ele está acabando com o jogo, ele tem que sair, tem que ficar um cara alto no campo. Quem dó, né? Não dá, né? Vai 8 para ser substituído. Fica o cara alto e escolhe os outros 8 para tirar, não o Pedrinho. Né? O Rodriguinho ontem, por exemplo, era um que podia sair, né? Com aquela altura toda dele, né, Zé? Fala sério. Bom, nada, né? Eu tenho apático, né? Eu tenho 2 teses. Uma a gente até discutiu ontem, durante o jogo. Aliás, as 2, né? Tem uma pro Corinthians e uma pro Santos, pro jogo de ontem. Pro Corinthians, fez o gol. Passou 5 minutos, começou a tomar sufoco, tira o Roger, coloca o Matheus Vital. E mais do que colocar o Matheus Vital, eu faria uma inversão no posicionamento. Ao colocar o Matheus, eu traria o Romero
para jogar pelo lado direito, porque ele é um cara que sabe ajudar a defesa, sabe marcar, sabe dar carrinho, e ele ajudaria o Mantuan na marcação do Rodrigo, que estava acabando com o jogo, né? E colocaria o Matheus Vital pelo lado esquerdo para puxar contra-ataque, ele sabe jogar por ali. E em relação ao Santos, eu também acho que o Jair errou depois do gol, porque ele ia colocar o Bruno Henrique, né? Aí saiu o gol, ele colocou o Léo Cittadini para dar aquela segurada. E depois ele colocou o Bruno, que quase marcou um golaço. Se ele coloca o Bruno imediatamente ao gol, no lugar do Sacha, que você mesmo elegeu como boi cansado do jogo, que não estava jogando nada ontem em Itaquera, e vai para cima do Corinthians, ele metia 2-3 com a maior tranquilidade, né? Então acho que os dois técnicos, pelo menos na minha opinião, não enxergaram o jogo ontem, Zé. Mas é o mesmo problema, né? De fazer o gol e ficar com medo de tomar outro gol, né? Antigamente, futebol era ataque. Antigamente você fazia um gol e ia para cima para arrebentar. Acontecesse o que acontecesse. O futebol era jogado assim. Hoje não, hoje é um futebol assustado, é um futebol de medo de perder emprego, medo da torcida. Todo mundo tem medo hoje no futebol. O futebol não é mais jogado da maneira que tem que ser jogado. O Corinthians, quando faz o gol, tem que ir para cima, pressionar a saída de bola do Santos, para não deixar o Santos vir, porque o Santos vai reagir. Todo time que toma um gol reage de uma maneira ou de outra, é instintivo, isso é natural. Não precisa ninguém mandar. O cara sai para o jogo, vai para cima, cria uma vitalidade maior, vai para dividir bola. Você tem que estar sabendo disso. E da mesma forma, o Santos também deixou de ganhar o jogo por causa disso. Voltou para trás, teve mais uma chance de gol, podia ter tido muito mais. Foi muito mais atuante, jogou muito mais dentro da área do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Foram, se não me engano, 11 escanteios, 18 chutes a gol. Foi o Santos que não foi lá aquelas coisas, mas foi o Santos determinado a ganhar o jogo até empatar. Empatou, a determinação diminuiu. Não dá para dizer, né? Por isso é que foi um empate em preto e branco, né? Faltou cores. E o Jair também, apesar do empate, não gostou muito do resultado, não. Tivemos diversas chances claras, foram 18 finalizações, 7 no gol, e as que foram fora foram até as mais reais. Não só as duas do Gabriel, mas como a do Rodrigo, que o Walter fez uma linda defesa, a do Bruno, também a do Rodrigo no primeiro tempo. Então, assim, foram muitas chances claras, e o Vanderlei teve uma grande defesa, que foi um chute do Pedrinho. Então, lógico que a gente fica triste, né, pelo resultado. Ele ficou triste com o resultado, mas colaborou para ele, né, Zé? Por aquilo que a gente acabou de falar, né? Apesar de tudo que o Santos já havia criado, se ele vai para cima naquela hora que fez o gol, se ele mantivesse aquela alteração que ele ia fazer, eu tenho quase certeza que o Santos viraria o jogo. Bom, alguns detalhes. O Andrés banca o Loz, falou, olha, aqui não adianta pressionar, que ele não vai trocar, que o Loz não teve tempo de trabalhar, que o Corinthians está com vários jogadores. Nisso o Andrés tem razão. São vários jogadores que estão desfalcando o time do Corinthians. Agora, sei lá, uma vez ele bancou o Tite, todo mundo chamou o Andrés de louco. Será que vai dar certo de novo ou é porque não tem dinheiro mesmo para contratar outro técnico, hein, Zé? Eu fico com a segunda opção, né? Não tem dinheiro para contratar nada, né? Você não vai conseguir reforçar o time. Além de não ter dinheiro, não tem jogador, vai trazer quem para o Corinthians? Da onde? Onde você vai buscar algum jogador? O jogador bom custa caro. E o Corinthians não tem dinheiro para isso. Para trazer meia colher, fica com os que tem lá. E vai manter o técnico, porque o custo-benefício é baratinho, né? Então, nós vamos com o que nós temos para ver o que acontece, né? Vamos tocar. Depois da Copa a gente vê como é que fica a coisa. É por aí. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu estava lendo algumas matérias hoje e tal, e tem uma foto numa das análises que um dos portais fizeram sobre o posicionamento de defesa do Corinthians. Aí tem uma foto exatamente na hora que o Rodrigo está cruzando a bola para o Vitor Ferraz empatar o jogo. E se eu tivesse que colocar uma legenda nessa foto, Zé, eu colocaria assim, o fator Rodrigo. Porque o que acontece? O Rodrigo, como ele estava deitando e rolando, e você chamou a atenção várias vezes que o Balbuena,
começou a fazer a cobertura do Mantuan, porque o Mantuan não estava dando conta, né, sozinho do Rodrigo. Os volantes também não estavam fazendo a cobertura de forma adequada pelo lado direito. Então o Balbuena era o cara que dava o bote por ali, fazendo a segunda marcação. Aí você vê claramente nessa foto o seguinte: como o Balbuena tem que sair da área para ajudar o Mantuan, o que acontece? O Henrique vai para a posição que deveria ser do Balbuena dentro da área. Aí o Sid Clay, que era o cara que deveria estar na segunda trave, onde a bola foi cruzada, vai para a posição do Henrique, né? Porque o Henrique foi para a posição do Balbuena. E aí vem o Rodriguinho, né? Com aquela altura espetacular dele, para fazer a cobertura na segunda trave. Ou seja, deu no que deu. Olha o estrago que o Rodrigo fez com o posicionamento da defesa do Corinthians, Zé Boquinha. É verdade. Então, o Rodrigo de um lado e o Rodrigo do outro. São dois Rodrigos, né? O Inho que não chegou na bola, né? E você vê claramente que o Rodriguinho não faz nem força, né? Ele parece até que abaixa a cabeça para não bater com ela na bola. Então, ele está ali porque ele está. Mas ele fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas o motivo dele estar ali, ele não aplica, né? Que é marcar, né? Isso aí é natural. Você faz uma marcação por zona e tem até uma figura, né, que a gente usava em basquete, principalmente, que você faz muita marcação mista por zona. A gente faz, como é quadra menor, você fala para o time imaginar que todos estão amarrados por uma corda, com uma distância igual, e quando um cara se movimenta, ele puxa todos, e a corda tem que ficar sempre esticada. Dá para entender? Dá. O cara sai para a direita, eu que estou no meio vou junto, o que está aqui do meu lado esquerdo vem junto, eu puxo, traciono o cara de cima, para que a zona se movimente de acordo com a bola. Então você está sempre fechando o setor onde está a bola e perto, né? Então, é claro que é uma outra dimensão, é um outro campo, é bem menor, você fecha mais os espaços com facilidade. Mas o futebol é a mesma coisa, o cara puxa, sai o Mantuan, o Henrique sai junto, o Sid Clay sai junto, e o Rodriguinho deveria estar ali ocupando aquele espaço. Não estava. E o baixinho Vitor Ferraz fez o gol de cabeça. E ele nem subiu, ele ao contrário, ele ainda se abaixou para cabecear. E o Walter, em vez de sair para tentar cortar a bola, ele se abaixa, né, na hora da cabeça, que aliás é uma coisa que o Cássio também faz muito. Ele a bola vem no alto, ele se abaixa e levanta o braço. Quer dizer, se ele fica de pé, talvez, né, tivesse uma possibilidade de cortar, de fazer a defesa. Agora, Zé, eu fiquei assim, bem impressionado com o posicionamento do Santos ontem, né? E acho que o Santos, pelo menos para mim, fica a imagem que aquela má fase já passou e que daqui por diante o Santos não vai mais ficar ali correndo o risco de beirar a zona do rebaixamento. Não é um time para ser campeão brasileiro, porque tem muita gente melhor que o Santos. Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, mas também acho que não vai ficar naquele sufoco que estava até a vitória do último domingo, né, Zé? Olha, teoricamente por esses dois jogos, não, pelo que fez ontem, né? Ontem superior ao Corinthians, mesmo jogando fora de casa, mesmo com a pressão que o time está sentindo, foi um time ofensivo, foi um time do jeito que a gente gosta de ver o Santos jogar, né? Do jeito que eu acostumei ver o Santos jogar, e isso vem desde a época de Pelé, né? Isso aí tem mais de 50 anos, essa volúpia do Santos ofensiva, né? Que eles lá da Vila chamam de DNA ofensivo. O Santos tem que ser assim, não tem jeito. O Santos não é time para jogar para trás esperando o adversário. O Santos tem que jogar para cima, é o que a torcida quer e é a maneira que o mundo acostumou ver o Santos jogar. Jogando assim, indo para cima, não tenha dúvida, o Santos vai subir na tabela, vai ficar numa posição intermediária, vai ganhando confiança à medida que você vai criando jogadas como ontem. O próprio Jorginho me corroborou aí, que eu havia feito a estatística do jogo, são 18 chutes a gol. É um volume grande, cara, 11 escanteios, não é pouca coisa não. Não. E tratando-se de Corinthians, que é um time eminentemente defensivo, né, que gosta de jogar ali atrás fechadinho, né, é o 4-1-4-1, quer dizer, fica todo mundo. Então é o Santos que furou o Corinthians, que foi para cima e cruzou bola para a área e chegou.
E esse menino Rodrigo, eu tenho a sensação que ele não vai tomar café da manhã no Brasil no segundo semestre. Né? Diz que o Real Madrid também já entrou na parada, a gente vai falar sobre isso no bloco do futebol internacional. E acho também, né, Zé, com o Bruno Henrique, é que o Bruno Henrique ainda não tem condições de jogar 90 minutos, porque ele ficou muito tempo parado. Mas na hora que ele tiver, eu acho que é Eduardo Sacha no banco, Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo lá na frente. Se o Rodrigo ficar, vai ser um ataque bem enjoado, hein, Zé? Muito rápido, ágil. O Gabigol daqui a pouco começa a fazer gol de novo. É um cara que está ali, está na cara do gol. Deu muito azar ontem, né? Aquele primeiro gol, principalmente, que ele perdeu, foi no reflexo, que ninguém esperava que todo mundo furasse, né? Sai o escanteio, pulam 3, 4 caras, o goleiro sai de soco e ninguém alcança a bola. E a bola dá um efeito e cai em cima dele, né? Justamente ele está entrando, está parado ali dentro da pequena área. E no reflexo ele põe o que tiver na bola e acaba batendo, pela minha percepção, no joelho dele. Por isso que ela sai para cima. Se bate na canela, se bate na coxa, é gol. Porque amortece, né? Na canela ela vai para baixo, na coxa ela amortece e cai dentro do gol. Não tem como errar. E ele conseguiu tirar do gol a bola. Mas é um jogador de muita força, né, de muita energia. E num time melhor arrumado, e com mais 2 atacantes ágeis do lado dele, e o Rodrigo criando como cria, fatalmente o Gabigol daqui a pouco começa a fazer os gols de novo. Bom, e no mesmo horário, não, um pouquinho mais tarde, né, em relação a Corinthians e Santos, teve um clássico espetacular na Arena do Grêmio, os dois times jogando pra cima, o Jailson fazendo grandes defesas, bola na trave do Palmeiras, bola na trave do Grêmio, e aí o Dudu ontem estava inspirado, fez uma jogadaça, enfiou uma bola açucarada para o William fazer o primeiro gol, e quando o Grêmio estava em cima para tentar o empate, no contra-ataque o Palmeiras fez o segundo e matou o time do Renato Gaúcho em Porto Alegre, uma vitória de time campeão, né, Zé? Aquele time que sabe. O Palmeiras tem mostrado isso. Às vezes ele se enrosca no esporte, na Chapecoense, mas aí vai na Bombonera, ganha do Boca, vai em Barranquilha, atropela o Júnior Barranquilha, aí ontem foi em Porto Alegre e ganhou com muita autoridade do Grêmio, né, Zé Boquinha? Ganhou bem, uma vitória incontestável e ótima, né? E o William Bigode, além dos 2 gols, 2 chutes na trave também. Né? 2 bolas na trave, bem chutadas. É um cara que não pode sair do time do Palmeiras nunca, né? Tem uma presença diária espetacular. Agora a discussão é o segundo gol, né? É aquela história. A regra mudou, o lançamento, o William está impedido. O jogador do Grêmio no meio do caminho enfia o pé na bola, tentando dominar, e acaba servindo o William novamente e ele faz o gol. Para os especialistas o gol é normal, porque a regra mudou, voltou aquela história de tocar na bola tentando jogar. Mas eu fico com a seguinte questão, né? Tudo bem, mudou a regra, discute-se. O cara está impedido, eu vou na bola. Como é que eu vou saber que eu não vou conseguir parar a bola, né? O reflexo é não ir na bola e deixar ele impedido? O reflexo voltar atrás do que era anteriormente e assinalar o impedimento na hora do lançamento, para não acontecer nenhum problema no meio do caminho? Fica a pergunta, meu cara. Realmente. Mas também, Zé, eu acho que é aquele impedimento de TV, né? Um pé pra cá, um pé pra lá. Não é aquele impedimento que você fala, não, poxa, o cara tava numa banheira de 1 metro, 2 na frente. Não, ele tava um pezinho ali. Então também não dá, mas não dá para crucificar o auxílio. Também não tem nem impedimento. Veja bem, Zé, eu acho assim, ele estava impedido, isso eu não tô tirando, eu não estou dizendo que ele estava mais ou menos impedido, não é isso. O que eu estou dizendo é que mesmo ele estando impedido, da maneira como o impedimento foi configurado, também não dá para você criticar o auxiliar por ter errado, é isso que eu quero dizer. Porque tem impedimento que você fala, pô, não é possível que o cara não viu, né? Agora, aquele de ontem não, ele estava, mas ele estava um pé na frente, né? Então, aí realmente, eu não acho também que isso tenha sido o fator que decidiu o jogo, né? E o Roger, evidentemente,
ele estava feliz e perguntaram para ele assim: olha, o Renato reclamou muito de times que vieram aqui, jogaram retrancados, e você ao contrário. Aí ele falou: teve time que jogou retrancado e quem tentou partir para cima do Grêmio, como foi o caso do Santos, tomou de 5. E você não, você partiu para cima e ganhou o jogo. Que análise você faz disso? Aí o Roger respondeu: tem 4 jogadores no Grêmio que dificilmente perdem a bola quando tem ela, né? O Arthur, o Maicon, né? o Cebolinha, né? O Everton, né? E o Luan. Então a retenção da bola, né, por esses jogadores permite, né, que o Grêmio ganhe campo e coloque as suas peças, muitas delas atrás das linhas. Então era importante não permitir que os jogadores tivessem conforto para ficar com essa bola, né, e porque a gente roubando tivesse a condição, e não no nosso campo de defesa, porque no nosso campo de defesa, né, a gente já teria sido empurrado para dentro da nossa área, e daí com a superioridade que o Grêmio tem, conseguiria com mais facilidade. Então era sempre que possível, né, tentar pegar a Maicon e o Arthur dentro do seu campo, né, para que a gente conseguisse neutralizar na origem, né, as principais ações do Grêmio. Bom, o Roger deu um show de conhecimento sobre o time do Grêmio, até porque ele ajudou a montar esse time. E aí ajuda na hora de tentar marcar um time que ele conhece, né, Zé? Então, o que ele está dizendo é o que a gente comentou sobre o jogo do Corinthians e Santos, né? É você ir pegar os caras que têm o toque de bola lá no campo deles, para não deixar o cara crescer. Para não deixar o cara se criar no jogo, né? O cara pegar a bola, tocar e andar para frente, receber já na intermediária adversária, para daí você dar combate. Aí você já está exposto, o jeito já está perto da sua área. Então você saindo, pressionando e saindo lá em cima, é muito mais saudável, né? Você tira a ação desses jogadores importantes, não deixa que eles consigam ter o controle de bola. Obriga os caras a passar a bola. Eu tô me lembrando até de Brasil e Croácia, que a gente fez no domingo, os primeiros 15 minutos, né, que a Croácia fez com o Brasil, né? O Brasil só conseguia atrasar a bola pro goleiro, né? É verdade. Não conseguia passar o meio de campo. E você não pode discutir o toque de bola refinado da seleção brasileira, de todos os jogadores, né? Inclusive os zagueiros. Então essa forma é a forma legal, né? A forma de você tentar isolar os melhores jogadores, aqueles que criam as jogadas. Então é conhecimento e inteligência. Não é só o fato dele conhecer bem o time do Grêmio, mas ele conhecer futebol. Ele demonstra isso. Já o Renato não concordou muito com essa história de que o Palmeiras ganhou porque o Roger conhecia bem o time do Grêmio. Não, mas eu conheço bem a equipe do Palmeiras também. Hoje em dia é difícil você esconder alguma coisa de qualquer equipe que você vai enfrentar. A gente vê todos os jogos na televisão, tem o pessoal do CDD que passa tudo pra gente, a gente assiste os adversários, a gente sabe tudo. Como você mesmo falou, concordo com você, foi um grande jogo, duas grandes equipes, volto a repetir, não é por nada que essas duas equipes têm a melhor campanha na Libertadores, tem grandes jogadores de um lado, grandes jogadores do outro. Foi uma grande partida, as duas equipes criaram, só que o Palmeiras foi mais feliz do que a gente. Eles aproveitaram melhor as oportunidades, nós não aproveitamos e infelizmente deixamos de pontuar em casa. Foi honesto o Renato, né? Não ficou com desculpinha não, né, Zé? Analisou e os caras fizeram, nós não fizemos, um abraço. Né? Porque ele sempre reclama, os caras vêm aqui retrancados. Ontem o Palmeiras não foi retrancado e o Grêmio não conseguiu ganhar. Tomamos na orelha, eu vou enfiar a viola no saco e vou pensar no próximo jogo. Pelo menos foi um Renato simples, legal. Eu gosto de ver quando ele tem assim, objetivo. E ele falou exatamente o que eu falei, né? Não é o conhecimento do Roger sobre o Grêmio, é conhecimento geral, né? E ele acabou de falar, a gente tem todos os jogos na mão de todos os adversários. Então a gente conhece todos os times contra quem a gente vai jogar, para saber o que fazer. O futebol é defendido hoje dessa maneira. E o Roger soube aplicar bem. E se você for fazer qualquer tipo de jogo, você sabe de onde sai a bola. Eu me lembro, antigamente, e hoje se faz isso, né? Você deixa a bola com aqueles caras mais grossos do time adversário, né? Geralmente o zagueirão, aquele que não sabe sair jogando, você deixa ele livre. Fica com a bola, faz o que você quiser com a bola. O cara vai dar 3 passos e vai dar um bico para frente. Então é mais ou menos por aí, a maneira de marcar. E não deixa a bola chegar nos volantes e no armador.
Sabe que você me lembrou nesse exato momento, Zé Boquinha? Com esse seu comentário? A final da Copa de 98 na França. Sabe por quê? Porque assim, o brasileiro tem aquela mania de que nunca foi... não é que o adversário ganhou, foi o Brasil que perdeu, né? Não é que a França não teve mérito nenhum, é que o Brasil entregou o jogo, que havia uma grande conspiração, porque o Brasil tinha que entregar, não sei o quê. Eu sempre analisei aquela final de uma forma completamente diferente, até porque eu estava lá. O Aimé Jacquet deu um nó no Zagallo naquele dia, porque o que ele fez? Ele fez exatamente isso que você falou. Ele segurou os dois laterais do Brasil, né? O Cafu e o Antônio Carlos, que eram dois aviões, né? Fez uma marcação muito forte no Rivaldo, no Ronaldo Fenômeno, né? Quem ele deixou livre com a bola? O Dunga e o César Sampaio. O César Sampaio nem era um mau volante, ele até tinha alguma qualidade, de vez em quando fazia alguns gols, mas também não era nenhum falcão, né? Então ele deixou a bola, né? Com o Dunga e o César Sampaio. E o Brasil tomou de 3-0, Zé Boquinha. E até hoje tem gente que acha que o Brasil perdeu porque a CBF mandou entregar o jogo. Isso parler para Bouvan Coucher, né, que nós estamos falando em França. Não tem. E é isso aí, cara, é estratégia. O Dunga não vai entrar com a bola, não vem dominada, não tenta pintar. O Dunga era um ótimo volante quadrado. Ele tinha um bom lançamento até. Batia até de trivela o Dunga para lançar a bola, mas não era um cara de acompanhar a bola, de ir junto, não era veloz, era um jogador lento. O Sampaio um pouquinho melhor, né? Um pouco mais de qualidade de jogo, mas também não era um cara que se aventurava muito no campo adversário. Era um jogador mais fácil de você conter quando ele chegasse na sua intermediária. Então é isso aí. Deixa a bola para quem não vai incomodar. Pode deixar a bola com o cara o tempo todo. É como você jogar basquete contra um armador que não tem arremesso. Você marca 5, marca 4 e deixa o cara chutar todas as bolas. Não tem erro, você ganha o jogo. É com você mesmo, meu filho. Pode arremessar que não tem problema. Pode chutar, fazer 40 pontos que não vai acontecer nada. Zé, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar melhores momentos, essa coisa, mas o Mano ontem reclamou muito de 2 pênaltis no Mineirão no jogo diante do Vasco, né? Pelo menos um eu acho que foi, viu, Zé Boquinha? Não sei se você chegou a ver os lances. Teve não viu, né? Então, eu assim... muito jogo. É muito jogo, não, eu sei. Eu acho que pelo menos um cometido pelo Paulão, eu acho que o Mano tem razão. De qualquer maneira, o Vasco fez o que podia fazer, né? O Valdir Bigode, né? Daí veio o apelido do William Bigode. Lembra do Valdir Bigode, né, Zé? Centroavante, né? Centroavante. Então, ele assumiu ontem interinamente, o Jorginho já estava lá na tribuna do Mineirão, vendo o jogo, ao lado do PC Guzmão, que é o seu auxiliar, né? E ele conseguiu armar o Vasco direitinho, né? O Vasco contou com uma falha do Egídio, aí o menino Andrei acertou um chutaço de fora da área, fez 1-0. O Cruzeiro veio na pressão, empatou, né? Com o Raniel, que é bom jogador, esse menino. O Raniel é um moleque aí que a cada jogo que passa ele vai crescendo. E ontem eu estava até ouvindo um comentário do Grafite na Sport TV, né, depois do jogo. E o Grafite jogou com o Raniel no Santa Cruz. E ele falou que o Raniel não era um jogador de área, que ele era um cara que no Santa Cruz jogava pelos lados, mas que o Mano tá adaptando esse menino. E ele tem feito gols, viu, Zé? E ontem ele fez um gol até com categoria, tirando do gol. Aquele que o cara, de repente, tá na cara do gol, né? E se não tem categoria, não faz. E ele teve, viu, Zé? Esse menino, olho nele. E além do fato do pique que ele deu, né? Você já chega na cara do gol meio desequilibrado, né? Você tá em velocidade. Aí você tem que ter recursos para fazer o que ele fez. Tem jogado bem, sim. Gosto muito desse jogador. E o Mano reclama de tudo, né? O Mano é um dos caras mais reclamão do futebol brasileiro. Infelizmente, eu não tenho como opinar sobre esses 2 pênaltis, porque eu não cheguei a ver. Mas é um Cruzeiro que dá uma enroscada, né? Vasco sai na frente. Vamos ver esse Vasco aí, se recupera com o Jorginho lá. Eu não gosto do Jorginho, viu? Sinceramente, ele até agora não fez nenhum trabalho. O trabalho mais relevante dele foi levar a Ponte Preta para uma final de Sul-Americana e ele entregou o jogo no Pacaembu, né? Ele fez uma troca
que mexeu no time inteiro e a Ponte perdeu o que ela tinha de melhor, o meio de campo. Então, naquele jogo que eu comentei, inclusive, eu achei que o Jorginho era mais um professor Pardal. Então tá bom. Agora, Zé, hoje tem, hein, Zé? Hoje tem o clássico mais charmoso do Brasil, aquele jogo que, em outros tempos, né, parava o Brasil, não só o Rio de Janeiro. Tem Fla-Flu, hoje é Flu-Fla, né, porque o mando é do Fluminense, e aí o Fluminense tinha uma dívida com o Rony, lembra do Rony que foi jogador, Zé? Jogou no futebol goiano, depois jogou no Fluminense, e viram, empresário... 40 anos, Rony. Então, e o Rony, o Fluminense negociou com o Rony, o grupo lá que ele representa, acho que 5 ou 6 partidas, acho que 6 partidas, né, do Fluminense, e o Fluminense teria que jogar 6 partidas fora do Rio de Janeiro. E o Fluminense havia pago 4, então ficaram faltando 2. Uma vai ser hoje, esse jogo lá no Mané Garrincha, e vai ter alguma partida do Fluminense no segundo semestre, me parece que em Cuiabá, e aí o Fluminense quita a dívida com o Rony. De qualquer maneira, parece que a ideia não foi ruim, porque a informação que a gente tem é que praticamente venderam todos os ingressos, estão esperando de 55 a 60 mil pessoas no Mané Garrincha. Acho que no Maracanã também teríamos lotação completa, mas, né, a gente cansou de ver jogo aí que foi realizado fora da sua praça e que não levou muita gente. Agora esses o Flamengo líder, o Fluminense, apesar da derrota para o Paraná, fazendo uma campanha interessante, e esse é o jogo que a gente vai transmitir aqui, né, Zé Bocchini? Você está com qual expectativa? O seu feeling, isso é muito bonito, né, Zé? O seu feeling diz o que para Flamengo e Fluminense hoje, Zé? É jogo de comando do Flamengo, né? O Flamengo está em ótimo estado, está líder do campeonato, a torcida vem junto, e vai tomar a iniciativa do jogo, e não é diferente, né? O Flamengo também é outro time que não é time de jogar defensivamente, é time que a torcida obriga a ir para cima do adversário, e vai ser tudo que o Abelão vai querer, né? O Abelão está fazendo um ótimo trabalho, mas vem de uma derrota inesperada, né? E vinha vindo bem, e tem um time limitado, o Abelão, né? Está fazendo um milagre com esse Fluminense aí, sem dinheiro também, cheio de problemas. E ele vai jogar no Miguel ali, esperando o Flamengo para sair num contra-ataque, para tentar chegar dessa maneira ao gol do Flamengo. Pela tradição, Flamengo e Fluminense sempre dá bons jogos. Mesmo que as equipes não estejam bem, não é o caso, que o Flamengo está muito bem, o Fluminense mais ou menos, mas a camisa faz esse jogo ser empolgante, né? E em Brasília, que é um lugar onde nós temos muita gente do norte, e muito carioca morando lá, acho que é a maioria, né? Sim. E você sabe como é que é, o norte todo é Flamengo, e no Rio divide a coisa Flamengo e Fluminense. Então, casa cheia, tomara, legal e grande jogo. Bom, a expectativa é essa, com o Flamengo com uma ponta de favoritismo. O Flamengo não tem o Diego hoje, ele tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians, né? Diego Alves no gol, Rodinei, Léo Duarte, Rodolfo e René. Uma dúvida no meio de campo, Jonas ou Jean Lucas? Com o Jean, o time ficaria um pouco mais ofensivo. O Jonas já é aquele cara de pegada de marcação. Cuejar, que volta, e Lucas Paquetá, grande fase. Everton Ribeiro, Henrique Dourado, que não marca há 9 jogos, e Vinícius Júnior. O Fluminense, com Júlio César, aí os 3 zagueiros, Renato Chaves, Gum, grande ídolo de Zé Boquinha, e Luan Pérez. Meio de campo com Richard, Jadson e Douglas, os 2 alas pela direita, o Gilberto, pela esquerda, o Marlon, e mais à frente o Sornossa e o João Carlos. Eu tenho aqui duas falas, né? Uma do Pedro, que, né, nem está na prévia hoje, do time do Fluminense, porque ele tem uma contusão na coxa, mas ele falou do bom momento que vive, vem fazendo gols, e tenho também o René falando dessa secura de gols do Henrique Dourado. Como mandante é o Fluminense, vamos ouvir primeiro o Pedro, destacando esse esquema 3-5-2, né, e a felicidade que ele vem tendo de
ser titular no Flamengo, no Fluminense, ele que veio da base. Começamos esse ano com o 3-5-2, o professor Abel insistiu nessa formação que está dando certo, graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação, entendimento no treinamento, a gente está conseguindo sair bem, né, com essa formação. Eu que vim da base sempre sonhei com esse momento de ser titular pelo Fluminense. Eu iniciei a temporada assim e quero terminar assim, se Deus quiser, com muita dedicação. Tá saindo meus gols e manter assim com muito trabalho. Se Deus quiser, esse ano vai ser um grande ano para mim. E pena para ele que vai ficar fora justo do Clássico, mas tem feito muitos gols, tem sido um jogador importante. E o René falou do mau momento do ceifador, né, que há 9 jogos não consegue balançar as redes adversárias. Eu acredito que isso é uma fase. Eu acho que eu também me sinto culpado por ele não estar fazendo gol. Acho que ele também não vem tendo muitas chances no jogo. E isso passa por toda a equipe. Mas eu acho que o mais importante é o grupo. A gente vem vencendo os jogos, graças a ele também, que vem nos ajudando. Quando não é com gols, é na marcação, é no posicionamento. E aí, Zé Boquinha, dá para botar na conta também do René, que é lateral esquerdo, que é um cara que normalmente faz a jogada de fundo e cruza para o atacante. Dá para pôr um pouco na conta dele essa ausência de gols do Henrique Dourado, que no ano passado dividiu a artilharia do Brasileirão com o jogo com 18 gols? Olha, contra o Corinthians ele perdeu um gol na marca do pênalti, né? Ele chutou lá na arquibancada, né? Então eu não vejo, não tem tanto volume de jogo em cima dele. E ele também é um jogador difícil, né? Um jogador complicado. E a bola tem que estar arrumadinha para ele fazer o gol. Ele não é um jogador de muita habilidade, né? Ele é centroavante das antigas, daquele centroavante trombador dentro da área, briga com o zagueiro, leva vantagem porque ele é muito forte, grande. E centroavante é isso, cara. A gente cansa de falar isso. Falta 10 jogos, o cara não marca, enfim. Ele tem essa agravante, né? Por ser centroavante, ele tem que marcar gol. Eu não vejo o futebol de hoje assim. Eu vejo o futebol de hoje em que há mais participação de todo mundo, né? Na jogada diária. Não é só o centroavante. O centroavante hoje, inclusive, ele serve mais para fazer pivô, né? Para ser um poste ali, para tabela. Fica mais fácil quem vem de fora para fazer os gols do que propriamente o centroavante, que está sempre engolido por 2 zagueiros. Sempre tem uma dificuldade maior. Então mudou muito essa concepção do centroavante ser sempre o goleador, né? Eu acho que não é bem por aí. É que ficou aquele estereótipo, né, que fica na crônica, de se sempre falar, pô, o cara não faz gol, faz 2 jogos, faz 3 jogos, 4 jogos. Uma hora ele faz o gol dele e acaba. Aí vão dizer que ele faz 2 gols seguidos, já faz 2 jogos que ele faz gol. É aquela história, né, Lima? O time não ganha 5 jogos, né? O time empatou 5 jogos. Aí ele ganha o jogo, daí ele passa a estar invicto a 6 jogos, né? Não é que ele não ganha 5, agora ele está invicto a 6, porque ele ganhou um jogo. O copo... Então ganhar muda tudo, né? O copo meio cheio ou meio vazio, né? Você olha, exatamente. Cada um interpreta de uma forma. Então agora o assunto aqui no Bom Dia Esportes é o seguinte... Seleção brasileira em destaque. A CBF já acena com a possibilidade de renovar com o Tite por mais 4 anos, independentemente do que o Brasil vai fazer na Copa. Zé Boquinha, se você fosse o Tite hoje, antes de começar a Copa do Mundo, você renovaria com a CBF? Ou por tudo aquilo que você já fez, você gostaria de, por exemplo... Quer dizer, gostar, todo mundo quer trabalhar na Europa. Mas você aguardaria uma proposta de um clube europeu, sabendo que isso é uma coisa que poderia ou não acontecer? Cara, como diria o querido Vicente Mateus, falecido, né, presidente do Corinthians, é uma faca de 2 legumes, né? Com todo o respeito a ele, que foi uma figura... sensacional. Das mais importantes da história do Corinthians. Mas é uma situação difícil, né? Para o futebol brasileiro, para a CBF, eu não tenho que assinar um novo contrato com o Tite para mais 4 anos.
Porque o cara pegou um pepino, cascou o pepino, dourou o pepino, temperou bonitinho e deu para todo mundo comer. Quer dizer, ele pegou uma seleção desacreditada, desarrumada, com o técnico, e não sei por que o cara teve a segunda chance, entrou com o método dele, com a maneira dele, fez o time ganhar uma confiança exagerada e extraordinária, fez a classificação, foi de uma forma sensacional, 4 rodadas antes classificado, primeiro time das eliminatórias, praticamente sem tomar gols. Ele mostrou que ele é o cara, que o trabalho dele é imensurável, é ótimo, é sensacional e só tende a melhorar. Então eu não teria dúvida de investir nele para mais 4 anos, mas nenhuma dúvida. Eu, CBF, assinaria hoje o contrato com ele. Agora, eu, Tite, não assinaria. Esse é o detalhe, né? Entendeu? Eu não assinaria. Sabe por quê? Vai que ele dá um azar desgraçado e caia na primeira fase. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Futebol, você nunca sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer com ele aqui no Brasil? Os caras vão queimar ele em praça pública. É verdade. Tá vendo? Não falei que o cara é um enganador? É a primeira frase que nós vamos ouvir vai ser essa. Não falei que ele é só conversa? Eu não falei que ele estava saindo num monte de comerciais e esqueceu de treinar o time? Já está tudo arrumadinho, né? Tudo na minha cabeça arrumadinho, porque eu já vi esse filme 400 vezes, né? Quando o cara não dá certo, ele é tudo, né? Eu até estava vendo o Luxemburgo ontem no programa da ESPN, ele falando, qual é o problema de eu jogar baralho? Eu jogo baralho desde criança. De repente, atrelaram eu gostar de jogar um pôquer a ser um mau técnico. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você está jogando nas suas horas vagas, você não está jogando na hora do treino, você não está jogando na hora do jogo. Então fica a pecha, né? Você vai buscar alguma coisa do cara, alguma coisa que ele tem de diferente, ou sei lá, algum defeito que ele tenha, e atrela ele. Tá vendo porque o time perdeu, porque não deu certo na seleção brasileira, porque não deu certo no Real Madrid, é porque joga baralho. Não tem nada a ver, cara. Todo mundo gosta de alguma coisa, todo mundo gosta de beber uma cachaçinha de vez em quando, tomar uma cerveja. E daí? Qual o problema? Você não indo bêbado dar um treino, não muda nada na sua vida. Então eu estou fazendo esse comparativo porque pode acontecer de tudo. E se eu sou o Tite, eu vou esperar o que vai acontecer. Não adianta eu renovar o contrato e de repente voltar logo da Copa do Mundo. Eu não vou ter condição. É psicológico ele trabalhar 4 anos, porque a imprensa vai cair matando em cima de mim. Então é esperar. E esperar é bom por quê? Porque se chegar no máximo, ou mais, chegar, sei lá, até ser campeão, o que vai ser muito difícil para o Brasil, mas chegar numa final novamente, ele está super valorizado. Aí ele vai escolher o que ele vai querer fazer, né? Eu, Tite, não assinaria. Eu, CBF, assinaria. Então, assinaria já. São os dois lados da moeda. E concorda? Concordo plenamente, assina embaixo. E em relação ao Tite, quem não poupou elogios ao professor foi o Roberto Firmino, até fazendo uma comparação com o Jürgen Klopp, que é o seu técnico no Liverpool. Acho que os dois treinadores são top, alto nível, e são muito parecidos também, a forma de trabalho dos dois. Dois paizão também, assim, alegres, e quando é que é pra dar, quando é que tem que dar dura, dá, e deixar a gente bem à vontade também, passar a confiança que deve, e é isso. É isso, Zé Boquinha. Você também era paizão quando você era técnico ou não? Nós já falamos disso, né? Era mais ou menos assim também, né? Esse estilo de dar bronca na hora certa, né? Procurar não medir o mesmo tamanho da bronca no melhor jogador, o mesmo tamanho da bronca no jogador que quase não joga. Então, é a maneira de você ganhar sempre, estar sempre bem com todo mundo, porque o cara sabe que você não tem escolha. Você faz aquilo que tem que ser feito na hora que vai se fazer. É claro que Firmino, eu vi o William também falando a mesma coisa, eles estão meio puxa-saco do Tite aí para garantir o lugar, né? Não sei se em outro time eles iam falar a mesma coisa. Não custa nada. O Tite é assim, né? Quem conhece o Tite, eu conheço bem o Tite, ele é um cara assim, um cara legal, ele é um cara né? Espontâneo, ele é muito, digamos, até simplório na maneira dele ser, né? Apesar de toda essa maneira de falar meio bonitinho, né, colocar palavras e tal, mas ele é um cara simplório. A hora que você senta com ele para bater um papo, é um cara
sensacional, assim como o Filipão também é um cara sensacional, Muricy, técnicos de ponta, mas são gente boa, e ele é gente boa. Ele demonstra isso sempre, e preservando sempre a condição do atleta. Ele não é um cara que publicamente você viu alguma vez ele falar mal de algum jogador, né? O cara pode ter jogado mal, o cara pode ter se comportado mal, e ele não fala nada. Ele vai falar lá no vestiário, vai chamar o cara, dar dura no cara, ou vai corrigir o sujeito. Então ele é muito assim. Eu gosto muito do Tite. Eu acho ele, como ser humano, um cara espetacular. Bom, já que estamos falando de técnicos tops, Zé Boquinha, José Mourinho declarou nas últimas horas que a Espanha é a melhor seleção do mundo nesse momento. Você concorda, Zé? Se o Mourinho falou, eu concordo. Se alguém conhece futebol, é o Mourinho, não tem a menor dúvida. A Espanha tem um trabalho já de longa data, né? A Espanha é bem calçada, né? A Espanha tem bons resultados. Aliás, é um negócio interessante, né? O esporte espanhol, a partir de Barcelona, em 92, o esporte espanhol mudou radicalmente, né? A Olimpíada fez um bem extraordinário para o esporte espanhol, porque eles criaram setores esportivos, que eu não me lembro o nome, como não vou me lembrar, mas para cuidar de cada modalidade. E, de repente, a Espanha começou a ganhar em tudo, né? A Espanha foi campeã até de futebol de salão, né? Isso. Naturalizou um monte de brasileiro, botou lá, ganhou o Campeonato Mundial de Basquete, ciclismo, apareceu Nadal, campeão do mundo, enfim, foi ganhando em tudo a Espanha, de repente. Tornou-se uma potência esportiva, coisa que não era. E a Espanha tinha basquete muito bom e futebol, né, que tinha altos e baixos em Copa do Mundo. E agora não, agora tem tudo em ótimo nível, em função desse trabalho. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil depois da Olimpíada, né, de 2016. Sim, é verdade. É só dando risada aqui no Brasil, né? Os caras só usaram a Olimpíada para roubar, né? Pelo amor de Deus. Que isso, não usaram nada. Imagina, Zé Boquinha. Tá tudo apodrecendo no Rio de Janeiro. Eita, paizinho bom, né? Imagina, da onde você tirou isso, Zé Boquinha? Pois é. Que isso. Zé, é o seguinte... Não fala, tirou isso, que o Moro veio me procurar aqui, pelo amor de Deus. Bom, o Renato Augusto apresentou melhoras nas últimas horas, né? E, pelo jeito, não vamos ter corte, né? Então, eu acho que o Renato Augusto não será cortado. Hoje ele já deve até tentar fazer um treino com bola aí para ver o que acontece, né? E vamos que vamos. Teve uma pesquisa aqui feita por um instituto francês, né, de quem seria campeão mundial, né? E o Brasil ficou em segundo lugar. A Alemanha em primeiro com 23%, o Brasil com 21%. A Espanha, que o Mourinho falou, com 11%. E a Argentina, a sua Argentina, Zé Boquinha, com 8% nessa pesquisa aí realizada por um instituto francês. E para finalizarmos... Uma do futebol internacional e a outra eu vou deixar para perguntar direto para o Zé Boquinha. Não vou adiantar o assunto, quero pegá-lo de surpresa. Quero ver se ele é bom mesmo, tá? A última pergunta que eu vou fazer para o Zé, eu quero ver se ele é bom mesmo, se ele é um cara versátil, se é um comentarista com bastante conteúdo. Bom, Zé Boquinha, você estava falando do Rodrigo e agora a notícia que surge é a seguinte... O Real Madrid entrou na parada para atravessar o Barcelona. Então aí eu só fico com... pode haver a dúvida se o destino do Rodrigo vai ser o Barcelona ou o Real Madrid. Agora, uma certeza a gente tem. Ele não vai ficar no Santos, né, Zé? Com o Real Madrid e Barcelona disputando o passe do rapaz. No Santos é que ele não vai ficar, né, Zé? Essa é a certeza que a gente tem. No Santos, a torcida invade o centro de treinamento. Você acha que você vai ficar num time desse? Tá louco, cara. Você pode tomar uns tapas aí a qualquer hora. A hora que o jogo perder um jogo aí, a torcida vai lá invadir de novo. Então,
Você acha que você não vai para Barcelona ou Madrid? Como diria nosso amigo Marinho Pérez, né? E viva Barcelona e viva Madrid, né? Ele quase apanhou, né? Meu Deus. História fantástica, né? Aí acho que ele foi um pouco mal, né, Zé Boquinha? Só um pouquinho, né? Um pouquinho. Segundo ele fez, quando ele foi contratado pelo Barcelona, ele fez um discursinho lá, meio daqueles, e encerrou dessa maneira, né? Viva Barcelona, viva Madrid, diz que fez um silêncio de cemitério na festa. E ele saiu indignado e falou pro cara, pô, mas ninguém me aplaudiu. Ele falou, os caras podiam ter dado um tiro em você e não aplaudir. Um pequeno deslize do nosso querido Marinho. Zé, você concorda com o apelido que colocaram no Rodrigo, o quarto raio? Porque dizem que um raio não cai... Não, porque é o seguinte, dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Tá. Aí o Santos teve Pelé, Robinho, Neymar e agora Rodrigo. Então ele é o quarto raio. Você concorda ou não? É legal, cara. Boa, né? Gostei, né? É uma boa, sim. É o quarto raio que cai no mesmo lugar, cara, ali. Que coisa legal. É o Santos, né? O Santos sempre tem. No meio desse caminho aí, a gente tem que colocar um monte de gente boa também, né? Claro que nós estamos falando de 4 fora de série, mas teve Juari, né? Teve Pita. Ah, sim. E vai, entendeu? O raio cai sempre na Vila Belmiro, que legal. Bom, muito boa, muito bem bolado. Zé Boquinha, é o seguinte, para a gente encerrar aqui, né? Já falamos de futebol brasileiro, seleção, futebol internacional, Copa do Mundo e tal. E agora, o último assunto do Bom Dia Esportes hoje é uma pergunta que eu quero ver se você é bom mesmo. Ou como diria o Caipira, quero ver se você é bom mesmo. Tá, Zé Boquinha? Todo mundo, né, fala de LeBron pra lá, LeBron pra cá. Aí aparece um tal de Kevin Durant e arrebenta com o jogo. Zé, como é que você explica uma coisa dessa, Zé Boquinha? Olha, já há algum tempo o Kevin Durant briga com o LeBron para ser o melhor do mundo. Eu sei, eu só falei só para brincar. O Kevin Durant já foi o melhor jogador das finais. O Kevin Durant é uma coisa absurda, né? Porque ele tem 2,11 metros e joga com a velocidade e a ginga de um cara de 1,80 metro, né? É uma coisa imarcável, né? Porque ele muda de direção com uma facilidade como se ele fosse um baixinho. E ele é daquele tipo físico que tem uma envergadura que ele coça o tornozelo sem precisar dobrar o joelho, né? Então ele leva uma vantagem absurda, além do tamanho dele, sobre todos os adversários. E tem uma mão extraordinária, arregaçou com o jogo ontem, apesar do LeBron ter feito outra boa partida, não foi aquela partida que se esperava do LeBron, mas o LeBron, quando ele joga mais ou menos, ele faz 30 pontos, né? Esse é o detalhe, né? Isso porque ele não foi muito bem. Que o Cleveland, o LeBron não tem ajuda, né? É complicado, é um time fraco, né? Chegou por causa dele, ele carregou nas costas o tempo todo o time. E o Kevin Durant tem um time melhor formado, um time arrumado já, é a 4ª decisão do mesmo time, também é a do Cleveland. Só que antes o LeBron tinha ajuda, agora ele praticamente não tem ninguém. E olha... O Kevin Durant sobra na turma, né? Ele é do mesmo nível de LeBron James hoje, os dois maiores jogadores do mundo, o LeBron um pouco acima em função disso, né? De ter um time fraco e chegar a uma final novamente. A 8ª seguida, né? É indiscutível isso. Mas o Kevin Durant é um absurdo, né? Realmente é um dos maiores jogadores que eu vi. E olha só, o LeBron ontem... fez um triplo-duplo com 33 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, né? Mas aí o Kevin Durant foi lá e fez 43 pontos, né? E o time dele ganhou de 110 a 102. E 13 rebotes. Né? Mais essa. Aí a gente estava até conversando outro dia, você acreditava que pelo menos em casa... né, o time do LeBron conseguiria ganhar 2 para dar uma equilibrada na série, mas pelo jeito acho que vai ser 4-0 mesmo, hein, Zé Boquinha? Vai ser difícil, né? 3-0 no lombo, né? Perdeu o primeiro jogo de bobeira, né? O primeiro jogo estava ganho para o Cleveland, né? Foi a melhor partida do Cleveland no ano, a melhor do LeBron, fez 51 pontos. Aquele jogo pesou na série, né? E ontem o time jogou na frente até quase o final do jogo, teve sempre na frente.
Mas na hora da reação do Golden State, o time não soube fazer os pontos nos momentos certos, né? E basquete é isso aí. Você entra nos 5 minutos finais do jogo, você tem que ter uma precisão absoluta, você não pode errar. Você pode errar um arremesso ou outro, você não pode errar um passe, você não pode errar na defesa. E o Golden State, em toda a série, nos 3 jogos, usou muito bem o ataque, o que a gente chama de pick and roll no basquete, que é o cara fazer um falso bloqueio para dividir a marcação e sair nas costas para fazer uma bandeja fácil. Muitos pontos ontem, novamente, disso, e o Kevin Durant, nas trocas de jogador, de ficar com um jogador bem mais baixo que ele, aí ele leva uma vantagem absurda, né? E com esse braço que ele tem, chuta acima da cabeça mais de 1 metro do cara. O cara só vai parado com falta. Aí não tem jeito. Eu não acredito que o Cleveland consiga ganhar o jogo de amanhã, né? Para levar mais um jogo para Oakland. Eu acho que vai ser um 4-0, vai ser uma varrida. Muita gente reclamando de arbitragem no jogo de ontem. Você concorda, Zé? Diz que o árbitro fez muitas lambadas. Todos os jogos, né? A arbitragem tem sido assim, tem mudado os jogos, né? Em todos os playoffs, pelo menos quase todos os jogos que eu fiz e os que eu consegui assistir, a arbitragem é horrível. O nível da arbitragem da NBA é fraco, né? Apitando de acordo com o jogador, quem é, quem não é. E ontem errou demais também. Ontem deixou o pau comer no quarto. É uma arbitragem esquisita, viu? Olha, há muito tempo eu não vi uma arbitragem tão ruim como essa da NBA. Então tá bom, Zé Boquinha. Então até mais tarde com o grande clássico Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, o Fla-Flu lá de Brasília. Vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube com toda a categoria do Zé Boquinha nos comentários. Então, vai na concentração aí, toma aquele chazinho, né? Aquela bolachinha com água e sal e tal, para chegar inteiro à noite, tá bom, Zé Boquinha? Tá bom, um bom dia para todos os nossos ouvintes, um abraço para você. Até. Valeu, Zé. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time atualizando as últimas informações do esporte. Aproveite também para se ligar na nossa programação especial de Copa do Mundo. Acesse www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Logo mais, a partir das 19h45, tem bola rolando aqui na Rádio Futebol Clube. Tem Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Sequência do Brasileirão 2018. O líder em campo e você confere tudo aqui. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.